Boa tarde a todos. A gente, primeiramente, que gostaria de agradecer a presença de todos. O presidente da Câmara, pastor Fabrício Nascimento, convidou a todos vocês para essa entrevista coletiva, onde ele vai fazer as explicações acerca da investigação que acontece na Câmara Municipal de Sete Lagoas, que envolveu o Ministério Público. Primeiro, ele vai fazer um esclarecimento, depois vai abrir para perguntas. Quem quiser se manifestar, quem quiser perguntar, é só se manifestar, que a gente vai levar o microfone para vocês perguntarem. Por favor, Fabrício. Uma boa tarde a todos também, novamente. Cumprimentando a todos agora de forma oficial. Quero agradecer, em primeiro lugar, ao chamamento que nós fizemos, né, por essa coletiva de imprensa. Na verdade, eu quero começar fazendo algumas explicações para os senhores e senhoras que estão aqui, porque nós estamos no penúltimo dia de recesso dos vereadores, e, em função disso, alguns setores, alguns serviços aqui da casa não estão ainda em 100%. Antes de mais nada, eu quero aqui também registrar o fato de nós estarmos transmitindo ao vivo essa coletiva de imprensa aqui pela TV Câmara. Isso é a prova que, de fato, nós estamos caminhando aí dentro dos princípios que nós estipulamos no dia 1º de janeiro em nossa nova gestão, que era trabalhar com os princípios da ética e da transparência. Eu quero afirmar que tudo que iremos fazer aqui é tentar utilizar a base, um dos princípios que nós não acreditamos ser corretos, porque se nós descobríssemos tudo que descobrimos e ficássemos com os braços cruzados, nós seríamos omissos, e omissão é crime. Então, nós estamos partindo em cima de um dos pilares que nós lançamos aqui como desafio, inclusive, a partir de janeiro, que era a questão da ética. Também pontuar que, com tantos escândalos aí em torno da gestão pública a nível de Brasil, seria, de nossa parte, uma omissão muito grande, como disse, um crime, mas mais do que isso, né, a nossa consciência não iria permitir que nós desenvolvêssemos os trabalhos que acreditamos ser nossas obrigações e metas aqui na casa, se não estivéssemos agindo como os senhores e senhoras poderão comprovar daqui a pouco. Eu começo dizendo, especificamente a respeito das notícias que foram ditas, que o processo, 100% dele, a parte de investigação ocorreu 100% com a minha gestão administrativa, orçamentária e de tomada de contas aqui da casa. Nas pessoas dos funcionários que hoje são os responsáveis, que respondem diretamente pelos setores administrativos, financeiro, departamento pessoal, juntamente com a base legal, que foi a Procuradoria. Tudo foi feito aqui na Câmara Municipal. Nossos estudos deram início no dia 5 de janeiro deste corrente ano. Eu quero ser bem pontual com alguns dados e informações que eu vou passar, porque são, de fato, muito importantes. No dia 5 de janeiro, obviamente, que já sob nossa gestão, funcionários ligados à antiga gestão fizeram algumas movimentações aqui na Câmara, financeiras, que não tinham nossa aprovação, muito menos nós tínhamos conhecimento de qualquer movimentação que foi feita no dia 5. Essa movimentação foi feita e nem todos os documentos dessa movimentação foram devidamente confeccionados ou, até o momento, encontrados. E, além de não termos o nosso conhecimento, a empresa que presta serviço de contabilidade para nós aqui há mais de 20 anos, ela nos orientou com referência à falta dessas documentações que precisavam ser apresentadas em função dessas movimentações do dia 5. E só estou pegando aqui os pontos para eu poder seguir uma linha de raciocínio com os senhores e senhoras. Dada a falta dessas apresentações desses documentos, nós começamos a fazer uma investigação no que diz respeito a o que poderia ter ocasionado essas movimentações sem os devidos empenhos, sem as devidas documentações. Dinheiro público é muito diferente de dinheiro privado no que diz respeito à gestão financeira. A gestão financeira de uma empresa privada, ela, obviamente, que se tiver sócios, ela presta a conta para esse sócio. Dinheiro público, não. Ele tem que ser rastreado do começo ao fim. Ele tem que ter uma entrada, ele tem que ter uma saída. E na contabilidade pública, a gente tem que esmerar um pouco mais no que diz respeito a esses cuidados, porque 1 mais 1 é 2, tem que dar o resultado. Como nós não encontramos esses documentos, como nós não conseguimos achar
nenhuma evidência do que seriam os pagamentos que foram efetuados no dia 5, nós começamos uma linha investigativa nesse sentido e descobrimos 3 pilares que foram estudados até o mês de junho. E já quero até pontuar aqui algumas coisas. Nós descobrimos isso no dia 5, a partir do dia 5 de janeiro, nós começamos a fazer alguns estudos. Essas ações que foram tomadas a partir do dia 5 estavam ligadas em cima de um plano de metas que foram pré-estabelecidos quando nós ainda discutíamos a substituição, a nova mesa diretora da Câmara Municipal, sobre a qual hoje eu estou como presidente. Lá atrás, os vereadores que nos apoiaram, nós fizemos alguns planos de metas. E essas metas, obviamente, estavam sendo seguidas ao pé da letra. E uma dessas metas era trabalhar dentro da transparência máxima possível. Quando nós percebemos isso, nós começamos a perceber que também houve alguns problemas no que diz respeito à gestão do setor que era feita por um funcionário que está afastado. Há mais de 30 anos ele é funcionário da casa e há mais aproximadamente de 20 anos ele era o responsável pelo setor, respondendo pelas questões... ele era responsável pelo setor de departamento pessoal, era também responsável pelo setor de... Eu anotei aqui, eu não estou encontrando. Ele era responsável pelo setor de departamento pessoal, tinha algum tipo de influência sobre a tesouraria, era responsável pela gestão geral de pessoas da casa. E aí nós começamos a identificar algumas outras questões que envolvem as finanças da Câmara e chegamos à conclusão que, de fato, precisávamos afastar o funcionário do setor. Isso antes de qualquer ação junto ao Ministério Público. Fizemos, então, através de uma decisão conjunta, volto a dizer, com a minha gestão administrativa e com a nossa Procuradoria da Casa, um ato onde nós afastamos o servidor do setor e ele passou a estar trabalhando, determinado através desse ato, na Secretaria da Casa. Então, ele abandonou, ele não teria mais acesso ao departamento financeiro, orçamentário, departamento pessoal e a contabilidade também da casa, ele não teria mais acesso nenhum e ficaria disponível no setor daqui da Câmara Municipal, que seria a secretaria. Só que isso coincidiu, porque quando nós descobrimos essas questões financeiras aqui na Câmara, eu chamei o ex-presidente da casa, juntamente com o servidor, apontamos alguns que havíamos descoberto. Isso aconteceu no dia 23 de abril, essa reunião que nós fizemos com eles. Nós apresentamos para eles os pontos que nós havíamos descoberto aqui como possíveis irregularidades e demos um prazo de 30 dias. Isso nós temos uma ata, ela não está aqui comigo não, mas se for o caso, eu poderia até pegá-la se os senhores acharem necessário ler para os senhores o que está na ata, sem algumas informações que estão lá, porque estão em sigilo de justiça. Mas vale ressaltar que nessa reunião do dia 23, nós demos um prazo de 30 dias para o ex-presidente, juntamente com o servidor afastado, para que eles pudessem nos municiar de informações se aquilo ali que a gente estava vendo seria correto ou não. Então, eles tiveram um tempo. Isso foi no dia 23. A partir do dia 24, o servidor afastado não mais voltou a trabalhar na Câmara Municipal. Apresentou atestados, fez algumas séries de apresentações aqui, temos informações que ele passou por alguns procedimentos cirúrgicos, mas fato é, depois do dia 23, ele não voltou mais à Câmara Municipal. E nós ficamos refém, aguardando resposta. Esse prazo que nós demos inicialmente, 30 dias, foi prorrogado por mais 30. Não tivemos nenhuma manifestação. Em função disso, nós agremiamos todas as documentações que tínhamos, fizemos um levantamento sério, uma auditoria na casa, muito bem fundamentada, e procuramos o Ministério Público a fim de oficializarmos aquilo que o poder, enquanto Câmara Municipal, enquanto presidente, enquanto vereador, enquanto legislador e fiscalizador, nós não temos, nós acabamos as nossas limitações chegaram ao máximo, ou seja, nós somos até onde nós podíamos. Então, procuramos o Ministério Público e entregamos ao Ministério Público uma vasta documentação, realmente contendo todas as informações que dizem respeito a, que eu acredito que é onde os senhores querem mais informações. Primeiro, essa movimentação financeira do dia 5 de janeiro, toda a documentação está com a Promotoria Pública.
Segundo ponto, pagamentos indevidos realizados pela Câmara Municipal de empréstimos adquiridos junto à Caixa Econômica Federal. Terceiro ponto, pagamento de férias. E aqui eu quero fazer todos os jornais, pelo menos que eu li até hoje, divulgaram de forma incorreta. Não são férias prêmio. Eu vou afirmar aqui para os senhores, em cima dos estudos que temos, que os pagamentos com referência a férias foram férias regulamentares. O fato é que ultrapassa realmente os valores que já foram vinculados, ultrapassa-se R$ 1 milhão de pagamentos em férias regulamentares a um único servidor, não é em uma única folha de pagamento, a um único servidor. Esse pagamento foi feito em uma única gestão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a presidência da Câmara, pessoal, ela ocorre de 2 em 2 anos. Então, em 2 anos de uma gestão, foi pago a esse servidor mais de R$ 1 milhão em férias regulamentares. Todas essas documentações foram apresentadas ao Ministério Público, porque nós acreditamos que, de fato, e eu quero aqui fazer um agradecimento público ao Ministério Público local, porque desde o primeiro momento que nós apresentamos essas documentações lá, ela não só recebeu, como propôs, e é o que está sendo feito, nós estamos fazendo um trabalho com ela em parceria. Nós já tivemos alguns encontros, e eu posso afirmar que sexta-feira passada, a minha gestão geral e a Procuradoria novamente esteve reunido com o Ministério Público, justamente abastecendo de mais informações, porque nós estamos fazendo um trabalho agora, com a ajuda do Ministério Público, que vai além daquilo que nós podíamos fazer enquanto legisladores. Ou seja, nós detectamos os problemas, apuramos os fatos, levamos agora ao Ministério Público e agora nós estamos, junto com o Ministério Público, trabalhando para municiá-los ainda mais de informações das quais eles julguem necessárias. E, diga-se de passagem, o trabalho que foi feito, novamente, eu tenho que dizer isso, pela gestão administrativa da casa, foi um trabalho, vou dizer aqui o que eu ouvi da própria promotoria, inigualável no que diz respeito a dados e informações. Crise existe onde não tem interesse em solucionar problemas que existiam em gestões anteriores. Desde o dia 1º de janeiro, eu quero afirmar isso aqui. Todas as linhas de créditos com a Caixa Econômica Federal, os empréstimos não existem mais. Desde janeiro, os servidores efetivos podem pegar, obedecendo o limite de 30%, empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. Mas, desde janeiro, servidores contratados não podem pegar mais. É dinheiro público, a gente tem que ir até o final agora para poder fazer com que esse dinheiro seja devolvido. Nós descobrimos tudo, detectamos tudo, entregamos para o Ministério Público, ou seja, os detentores da informação não é XYZ, é a Câmara Municipal. Nós é que fizemos. Implantamos aqui o ponto biométrico, coisa que quase ninguém tem falado. E sabe por que nós implantamos? Porque tinha muito funcionário que precisava ser fiscalizado de perto. Muita gente que não vinha nem na Câmara Municipal trabalhar. Nós acabamos com esse tipo de situação. Agora tem um ponto biométrico, o funcionário tem que vir trabalhar, marcar o dedão lá. Foi dito também, li em algumas reportagens, no que diz respeito ao portal da transparência. É a primeira vez que a Câmara colocou no site da Câmara o portal da transparência. Está lá. E por que estou dizendo isso? Porque nós temos interesse em fazer a coisa como ela tem que ser feita. Não é empurrar com a barriga aquilo que fazia-se há muitos anos. E esse projeto da resolução aqui, só para finalizar no que eu estava dizendo com referência ao portal de transparência, todas as contas dos vereadores estarão lá. Só que isso não é da noite para o dia, pessoal. Eu estou desde janeiro trabalhando no sentido desses 3 pontos aí que consumiram quase que 100% da nossa força, quase 100% da nossa dedicação. A Câmara Municipal não tinha, hoje tem, graças a Deus, funcionários tecnicamente capazes de desenvolver o trabalho que foi feito. Nós não tínhamos. Hoje, se eu falar com vocês aqui que em 30 dias todos os problemas serão resolvidos, eu vou estar sendo mentiroso. Porque as mesmas pessoas que estão me ajudando, estão resolvendo, fizeram um trabalho para mim, no que diz respeito a essas denúncias que os senhores estão publicando nos jornais e nos locais onde os senhores trabalham, são as mesmas que estão trabalhando em todos os assuntos daqui da casa. Eu não tenho, quem dera se eu tivesse aqui técnicos como a gente teve que trazer, pessoas altamente capacitadas. Nós assumimos dia 1º de janeiro, participamos de algumas reuniões junto com os responsáveis técnicos pela construção da Câmara. E aqui eu quero abordar um tema muito importante. O prédio não é a construção do prédio não é de responsabilidade da Câmara Municipal. A Câmara Municipal é desprovida de bem físico. Os senhores
conhecem, sabem como é que funciona a questão regimental. Ou seja, nós estamos acompanhando, junto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal, o que vai ser feito no que diz respeito a 24 centímetros, quase o tamanho de uma régua, o desnível da laje do plenário da Câmara. Eu não sou louco, como gestor, agora como gestor público, de dar prosseguimento na parte, pelo menos, a construção do prédio da Câmara está andando, nós temos acompanhado de perto. Mas, no que diz respeito à laje do prédio da Câmara, eu preciso ser municiado de documentos que me comprovem, de fato e de verdade, que aquela laje não pode receber o peso que, originalmente, pelo projeto que nos foi apresentado, teria que receber. Então, eu quero dizer que vai ser feito um procedimento administrativo aqui pela Câmara Municipal para poder apurar, junto com a empresa que fez essa obra, que está lá, infelizmente, no nível que está, para a gente poder ver o que pode ser feito. Boa tarde, presidente. Vamberto Teixeira, Rádio Eldorado, Sete Lagoas em destaque também. A iniciativa da investigação, ela é exclusiva da Casa, da Câmara Municipal, e o foco de investigação é o funcionário ou os vereadores? Vamberto Teixeira, duas perguntas inteligentes. Primeiro, ela é exclusiva da Câmara Municipal. Todos os dados foram feitos e levantados aqui. Volto a dizer, com a minha equipe, que compõe a gestão administrativa geral da Casa e pela Procuradoria. Não existe nenhum processo aberto contra ex-vereador, vereador, ex-presidente, não existe. Existe um processo que foi aberto contra o servidor que era responsável pelos departamentos que envolveram essas movimentações. Boa tarde, presidente André, da TV Record. A gente conversou com o corregedor do município antes de vir para cá, ele citou esse servidor da Câmara, João Roberto. O senhor disse que, em uma gestão da Câmara, em 2 anos, ele recebeu em férias regulares mais de R$1 milhão. Sim. Esse presidente da Câmara, quem era e se foi detectado que o presidente da Câmara sabia, claro que ele sabia, mas sabia que esse R$1 milhão era para justificar esse pagamento para a Caixa Econômica Federal e também para juntar essa pergunta, se a Caixa, se algum funcionário da Caixa tem conhecimento, pelo que vocês sabem até agora, desse esquema. André, foram várias perguntas em uma, então eu vou tentar destrinchar aqui. Primeiro ponto que eu quero abordar é que, volto a dizer, eu já disse aqui no início, movimentação financeira de dinheiro público tem que ter o procedimento completo. Entrada, a descrição de onde o dinheiro passou e saída. Esse pagamento, no que diz respeito ao funcionário que está afastado de férias de mais de R$1 milhão, foi feito em 2 anos. O ex-presidente, teoricamente, assinou os documentos. Ele assinou os empenhos, os cheques, ou seja lá como que foi feito esse tipo de pagamento. Então, eu acredito que ele tenha, sim, o conhecimento. Aliás, ele tem conhecimento, porque na reunião que nós participamos, nós informamos. Sobre a Caixa Econômica Federal. Em nenhum momento eu posso te afirmar que esse dinheiro que ele recebeu de férias foi para poder pagar alguma coisa na Caixa. Eu consigo te afirmar que ele recebeu, em 2 anos, mais de R$1 milhão em férias. O que ele fez com esse dinheiro? Se foi para a Caixa, se não foi, o que ele fez, eu não consigo te afirmar. Foi na gestão do último presidente, Márcio Paulino. Tâmara Teixeira, do jornal Tempo. O servidor ele foi afastado preventivamente durante 30 dias. Esses 30 dias vencem hoje. Eu queria saber se esse afastamento vai ser renovado ou que tipo de medida vai ser tomada com relação a esse servidor. Tâmara, do jornal Tempo. Isso. Nós não temos instrumentos legais para continuar com o afastamento do servidor. Se amanhã o servidor quiser voltar, ele vai voltar, mas nós já temos um ato aqui que determina onde ele vai ficar. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a isso, porque ele não vai ter acesso às informações ou aos departamentos que antes ele tinha. Mas ele vai ser colocado em disponibilidade ou não? É uma situação que a gente ainda precisa discutir e estudar mais a profundo, mas eu não vejo amparo legal para que isso seja feito. Eu não vejo que a gente consiga fazer com que ele seja afastado e continue recebendo os seus haveres em casa. Mas o que me dá mais tranquilidade é que ele vai ficar no departamento que nós determinamos que ele fique. O senhor mencionou que gostaria, inclusive, de ter outros funcionários aqui, mas que há suspeitas sobre outros funcionários que também estariam envolvidos nesses desvios.
Esses outros funcionários, eles também estão sendo afastados das suas funções? O que foi feito com relação a esses outros funcionários? Tâmara, todos os funcionários que estão envolvidos serão, obviamente, alvos de processos administrativos, procedimentos administrativos. Só que, como eu disse, nós descobrimos um problema muito grande e nós precisávamos atacar em algum sentido. Começamos, então, a atuar em cima do gestor do processo. Por isso, ele foi afastado. Ele era o gestor dos departamentos. Os outros funcionários, todos, serão devidamente instaurados procedimentos administrativos. Agora, pelo que consta, né, a gente informa fontes de outras, daqui da Câmara e de outras instituições, os pagamentos dos empréstimos, eles eram feitos institucionalmente pela Câmara. E esses lançamentos saíam em férias, pagamentos de hora extras, esse tipo de coisa. Esses funcionários, ao que consta, eles eram contratados pelos vereadores e muitos deles eram dispensados logo em seguida, ou em poucos meses. Em contrapartida, esses empréstimos eram feitos em várias parcelas, 10, 20 parcelas. Então, ao que consta, ainda teriam parcelas em vigor que seriam pagas nesse ano, durante este ano, e que até então vinham sendo pagas pela Câmara. O senhor suspendeu o pagamento desses empréstimos que estavam sendo pagos pela Câmara, apesar de terem sido contraídos por pessoas, pessoalmente, né, pelos servidores, e se, de fato, o senhor tem notícia de que esses empréstimos estavam saindo da conta institucional da Câmara e não do contra-cheque dos servidores. Tâmara, também várias perguntas em uma só. Se eu esquecer aqui, você me pontua. Primeira coisa, desde janeiro, todas as pessoas que adquiriram empréstimos junto à Caixa Econômica Federal respondem pelos seus empréstimos. Se a partir de janeiro algum funcionário nosso foi dispensado, Tâmara, né? Foi dispensado, Tâmara, ele leva com ele o empréstimo que ele adquiriu. Nas gestões passadas, eu te afirmo que o valor... existe um alto valor que foi pago pela Câmara Municipal para vários funcionários, sejam eles ligados a gabinete de vereadores, administrativos e por aí vai. A Câmara pagava, através de transferências, esses pagamentos de empréstimo junto à Caixa Econômica Federal. Rafael, Jornal Boa Notícia. Eu gostaria de saber o seguinte, Fabrício, eu tenho informações que no dia 5 de janeiro, o senhor já era presidente da casa, houve uma transferência bancária no valor de R$70 mil saindo da conta da Câmara para a conta do então ex-presidente e hoje vereador Márcio Paulino Lulu. Eu gostaria de saber se essa informação procede e se nesse pagamento houve empenho, foi empenhado. O valor não procede, foi feita uma transferência realmente, o valor não procede e... Se houve empenho desse pagamento? Não tem. Mas houve pagamento? Entre alguns documentos que nós não temos, nós não tivemos, não localizamos esses documentos, como eu disse, no dia 5 nós detectamos alguns problemas com referência a transferências e tal, e faltavam alguns documentos. Entre esses documentos, falta esse documento de empenho. As informações que a gente tem, os vereadores, eles deveriam autorizar esses empréstimos pessoais dos seus servidores, lotados em seus gabinetes. De fato, existia essa exigência que o vereador autorizasse isso e se era uma regra da casa, por que essa autorização do vereador? Tâmara, cada gabinete, na parte prática da coisa, a gestão geral da casa, ela responde prioritariamente aos funcionários lotados na gestão administrativa. Eu, como presidente, não intervenho dentro do gabinete do vereador. Mas a gente precisa ter controle, principalmente no que diz respeito à questão no que envolve a questão financeira. Aqui na Câmara funcionava assim realmente. O funcionário, para poder pegar o empréstimo, ele tinha que ter o aval do vereador que havia nomeado ele para aquele cargo. Então, ele tinha que ter pelo menos o conhecimento. Esse conhecimento ele era oficial. E eu gostaria de saber se o senhor pretende instaurar uma CPI, o que o senhor pretende fazer diante dos seus colegas e como que o senhor vê o clima hoje na Câmara, sabendo o senhor que vários colegas, já que estamos falando de uma administração, de uma mesma administração, né,
estão envolvidos nisso. Se o senhor pretende instalar uma CPI, o senhor tem apoio para isso, e como fica o clima político para esse próximo, até o fim do mandato. Eu queria que você me explicasse um pouco mais no que diz respeito à CPI, em que sentido? No sentido de investigação quanto aos colegas, já que o Ministério Público, essas investigações eu imagino que sejam depois encaminhadas ao Ministério Público Federal e à própria Polícia Federal, mas no que diz respeito à investigação interna dos colegas, se pretende ser feita alguma coisa, já que o senhor teria prerrogativa para isso. Sim, Tâmara, o que nós fizemos foi, levantamos os dados, hoje nós temos esses dados em mãos, passamos para o Ministério Público e agora nós estamos aguardando uma decisão do Ministério Público. Se a orientação for, Tâmara, do Ministério Público, como a gente está tendo esse contato com ele, esse contato quase que semanal, graças a Deus, eu posso te afirmar que, se essa for a orientação, nós vamos partir para esse caminho. Mas, nesse primeiro momento, eu prefiro respeitar o trabalho que nós estamos fazendo junto ao Ministério Público, que eu acredito que ser o melhor caminho. Pelo que o senhor disse, o Ministério Público também já tem ciência desses problemas desde o início do ano. Não. Nós procuramos o Ministério Público depois dos dados levantados. Em abril. Foi em abril? Foi em abril. Em alguns meses, né? O senhor tem notícia, a promotora ainda não conversou com a gente, né? Não recebe a imprensa, mas o senhor tem notícia de por que ainda não foi feita alguma tomada de decisão no sentido de bloqueio de bens ou de prestar um esclarecimento, um depoimento do próprio suspeito, servidor suspeito? Ô, Tâmara, você está me perguntando deliberações que eu não posso responder por elas, porque estão ligadas ao Ministério Público. A promotora tem uma linha de trabalho e nós temos que respeitar essa posição dela. Então, nesse momento, infelizmente, eu não consigo te posicionar, porque aí eu estaria falando em nome dela e eu não vou fazer isso. Medidas estão sendo tomadas, isso eu posso te garantir. Medidas estão sendo tomadas pelo próprio Ministério Público, tanto que nós estamos abastecendo com documentos quase que semanalmente. Presidente, referente à pergunta do Rafael, do Jornal Boa Notícia, a respeito da quantia depositada na conta de um vereador, é legal? Toda movimentação ela precisa ser respaldada, a gente precisa ter esses documentos. Como a gente não tem esses documentos, quem vai dizer se é legal ou não é o Ministério Público, mas a gente precisa desses documentos. Então, haja visto, levando o princípio da legalidade, eu acredito que não seja legal em função da falta desses documentos. Qual foi o valor? Aproximadamente 61 mil. Teve agora, recentemente, algum privilégio de informação técnica para algum órgão de imprensa? Da parte da Câmara Municipal, não. Eu gostaria de perguntar ao senhor, o senhor tem ideia, a partir desses documentos que vocês conseguiram, quanto que, de fato, chegou a ser pago pela Câmara e não descontado em folha, né? Enfim, qual que foi o rombo, exatamente? Quanto que foram pagos em empréstimos em nome desses funcionários de forma indevida? Temos, e é em torno de R$ 950 mil. Eu gostaria de saber se essa investigação que está sendo feita no momento agora, sobre os funcionários, até então o ex-presidente, se os ex-presidentes para trás também têm algum envolvimento com essa investigação que está sendo feita no momento? Rafael, só vou consertar uma coisa na sua pergunta. Eu não disse que nenhum vereador está sendo investigado. O processo administrativo é contra um servidor efetivo da casa. Ok. Ele trabalha a várias gestões. Então, se o Ministério Público entender que os ex-presidentes, ex-vereadores têm que ser acionados, é pelo Ministério Público. Algumas fontes relacionadas ao processo têm mencionado o valor de 4,5 milhões. O senhor desconhece esse valor? A que se referiria esse valor de 4,5 milhões de reais? Os 4,5, eu não vou saber te dizer a que se refere, mas eu vou te pontuar os valores que nós fizemos levantamentos. E, além de pontuar, eu tenho que te afirmar que, findando o processo, obviamente, eu acredito que eles vão solicitar ressarcimento desses valores aos cofres públicos. Então, os índices que serão postos como correção, eu também não vou saber dizer quais são, mas ultrapassam 3,5 milhões de reais. Só os valores
que nós detectamos, sem juros, sem correção, e esses juros e correções serão determinados pelo Ministério Público. Mas, além desses R$950 mil que foram de empréstimos, essa você diferença quer para os que eu 3 divida? milhões e meio de reais são referentes a quê? 900 e aproximadamente, tá? Que os valores que eu vou passar, aproximadamente 950 mil nessa questão da Caixa Econômica, aproximadamente 1.200.000 no que diz respeito, não, 1.200.000 em férias, e o restante no que diz respeito a outras pessoas que receberam férias. Pagamento de férias indevidas também para outras pessoas, entendeu? Presidente, algum funcionário da Caixa também estaria sendo investigado? A princípio, não. Investigado, volto a repetir, só o servidor que está afastado. A Caixa contribuiu conosco em todas as solicitações que fizemos. Nos passaram relatórios, nós temos aqui uma vasta documentação, inclusive de sigilo da própria instituição bancária. Se tem notícia de que os valores que eram emprestados, né, aos funcionários ultrapassava esses 30%, que é o teto do empréstimo que o servidor pode fazer do valor de seu contra-cheque. De fato, houve algum caso nesse sentido de que os empréstimos superavam os 30% dos salários dos servidores? Bom, a instituição bancária, ela libera o empréstimo de acordo com o contra-cheque apresentado. No que diz respeito a essa linha, essa margem superar os 30%, existia em função da gestão que acontecia no setor pelo servidor afastado, que fazia o sistema operacional que existia, lá era o DOS. O sistema DOS já saiu de linha de operação há muitos anos. E todos nós sabemos que temos qualquer tipo, mínimo de conhecimento possível no campo de informática, que é um sistema 100% manipulável. Então, hoje, o sistema que nós temos lá, o que nós implantamos a partir de janeiro, é um sistema que, para o sujeito fazer qualquer tipo de alteração lá, precisa da minha autorização. Isso não existia antes. Então, eu acredito que, de fato, era fácil fazer com que essas pessoas ultrapassassem esses limites com algum tipo de benefício. O senhor está querendo dizer que, na verdade, a manipulação do contra-cheque era feita aqui na Câmara e não necessariamente na Caixa com uma autorização superior dos 30%. Eu estou te dizendo exatamente isso. Qual que era o salário do servidor afastado? Salário base, bruto, Salário líquido. bruto. De que mês? Existem variações. Uma média do salário. O salário que foi pontuado aí é em torno de R$40 mil. E quero, como eu não rodeei, agora eu tenho que explicar. Esses 40 mil, eles vêm sendo herdados em cima exatamente desse estudo que a gente está te falando. Ou seja, dentro em breve, esses valores serão, como é que eu posso te dizer? Serão corrigidos. E não só o dele. Também aproveito para dizer que tem alguns outros servidores também que têm altos salários que serão corrigidos. Edson Paredão, Jornal Boca do Povo. Boa tarde para todos. Boa tarde, Paredão. Fabrício, eu estou aqui na condição de setlagoano, de jornalista e, principalmente, presidente do partido. A generalização de qualquer feito errado contamina todo mundo que está dentro e próximo. Se não andar depressa, a classe política de Sete Lagoas está no lixo. E não é assim. Tem gente séria, gente honesta, que eu ponho a mão no fogo aqui. A preocupação, como você vai fazer? Você não pode pressionar a doutora Guiomar. A classe política de Sete Lagoas vai pagar por um possível engavetamento, porque isso aí vai... Se gastou 2001 a 2015, 14 anos para montar esse mar de lama, o que é que vai ser para frente? Primeiro, Paredão, respeito sua opinião, né? Você é uma figura política e pública da cidade que merece nosso respeito, mas eu prefiro partir do princípio da prudência. Você me perguntou com referência até quando? Eu não consigo te responder isso. Não sou eu que tenho o poder da caneta. Mas, por outro lado, Paredão, você disse também que demoraram-se 14 anos para apurar, mas está apurando. Não podia chegar até mim e eu ser omisso a uma situação que nos foi apresentada. Nós batemos no peito e falamos, nós vamos resolver isso. Nós vamos
levar para frente porque precisa. E não é porque você está falando, não é porque está aqui a imprensa, é porque nós estamos aqui apresentando a cidade. A cidade de Sete Lagoas precisa que realmente a política seja moralizada. Eu não estou aqui, e acredito que a mesa também não, e falo em nome deles, brincando de ser político. E acho, Paredão, que respeito o fato de você ter sido vereador e não ter recebido. Mas, olha, eu vou te ser sincero, o mandato de vereador não é barato. E não é barato porque eu não sou político assistencialista. Eu não saio daí fazendo isso, aquilo, aquilo, outro. A minha linha de trabalho é muito diferente. E talvez por isso nós estamos aqui hoje sentados discutindo um assunto que demorou tanto tempo para poder ser discutido. Outro ponto que eu quero abordar também diz respeito aos políticos sérios. Existem sim. Aqui você tem 5 deles que estão aqui na sua frente. Não estou dizendo que os outros que compõem essa casa não sejam, porque até que prova o contrário, todos eles, para mim, são. Só que nós precisamos, Paredão, chegar no momento que é um ponto de corte. E esse momento chegou. Eu também não concordo quando é dito que toda a Câmara foi julgada dentro de um saco. Não, nós estamos aqui falando a verdade do que está acontecendo. A Câmara estava julgada dentro de um saco, vou concluir. A Câmara estava sendo jogada dentro de um saco pela opinião pública, porque a verdade não tinha sido dita, ela está sendo dita aqui agora. Então, entre o que estava sendo dito, e eu volto a dizer, essa coletiva de imprensa, Paredão, era para ter sido feita antes. Eu li sua matéria hoje. Você disse lá, na sua matéria do jornal que saiu hoje, dizendo que a Câmara poderia ter feito isso antes. Eu sei, nós poderíamos ter, mas nós recebemos uma recomendação do Ministério Público, onde ele pediu, segura até quando vocês puderem. E se eu estou se a minha intenção é contribuir, eu não posso ir contra uma orientação do Ministério Público. Até porque as informações... Sim, sim. Sim, deixa eu só concluir aqui. Outra coisa que eu acho importante a gente pontuar. Você fez muitas colocações aqui que a gente precisa pontuar, porque são importantes. Outra coisa que eu preciso pontuar. Você disse que nós estamos perto de umas eleições para 2016. Certíssimo. Certíssimo. Se eu, Fabrício, falo por mim agora, nunca mais fui eleito vereador, o trabalho que eu tinha que ter feito, foi feito. A consciência que eu carrego, o que os meus pais me ensinaram, eu coloquei em prática. Você conhece. Então, assim... Para mim, vale muito mais agir com honestidade e princípios que eu carrego, que meus pais me ensinaram, do que amanhã ser estampado numa capa de jornal e envolvido em situações que eu nunca fui envolvido. E, para finalizar, dizer, Paredão, que essas informações que foram vazadas de forma incorreta. Essas pessoas, elas querem exatamente o que você disse, que você não quer, mas elas querem aparecer, querem buscar os holofotes para ela. E hoje a gente está aqui tendo a oportunidade de mostrar a verdade, de dizer para o público, para a população e para a imprensa o que de fato e de verdade aconteceu e até onde nós estamos apurando. Também acho, Paredão, que você mencionou que pode ser usado politicamente. Pode ser usado politicamente, sim. Mas uma coisa também você há de concordar comigo. A última eleição, estou dizendo deputado não, porque a de deputado foi mais gritante ainda o que eu vou dizer aqui. Mas a nossa campanha para vereador, nela, a gente já percebia uma consciência política muito mais clara do que anos anteriores. Hoje, o cidadão, quando vai nas urnas votar, ele vota sabendo, esperando o que você, como vereador, pode fazer para ele. E nós estamos aqui respondendo para a população hoje o que eles podem esperar de nós. Transparência e legalidade de todos os atos que a gente puder fazer. Então, eu acho que juntar todo mundo e jogar num saco de farinha é errado. Aqui tem gente séria, nós estamos aqui trabalhando em cima disso. E concordo com você. Concordo com você. A partir de agora, o que eu espero é que a mídia, vocês estão aqui, divulguem aquilo que de fato é a verdade. Tem muita gente... E não é só que não. Eu vou levar aqui para uma linha muito pessoal. Eu sou pastor. Tem pastor honesto e pastor desonesto. Tem padre honesto e padre desonesto. A gente não pode pegar todo mundo e jogar dentro de um saco. Ou seja... Para a população e para vocês que estão aqui, tem vereador sério, tem vereador honesto. Se não tivesse, eu não teria condições de estar aqui desempenhando o papel que eu estou hoje. É isso. De certa forma, nós observamos bastante todo o diálogo feito aqui da imprensa. E, por sinal, enalteço o trabalho da imprensa. O povo não fica sabendo se a imprensa não participa. Mas ficou em dúvida para mim, pessoalmente, não sei se para os companheiros, qual seria a data precisa do início de tanto transtorno ou de tanto desvio na Câmara Municipal de Sete Lagoas, onde eu fui presidente dessa casa, assim como o nosso companheiro Paredão,
também da imprensa, onde nós não ganhávamos nada naquela época, muito no passado. Mas fica em dúvida qual é a data real de tudo isso acontecido. Geraldo Padrão, vou te responder da seguinte forma. Os dados que nós começamos a investigar foram a partir do dia 5 de janeiro de 2015. Os dados que foram apurados revelam-se a partir de 2001 até 2014. Pelo que Sim. eu apurei, a mesa, inclusive, pode ser responsabilizada solidariamente, porque imagina-se que os vereadores da mesa saibam o que acontece na Câmara, acompanham o que acontece na Câmara. E, inclusive, os senhores, né, assim, ou não sei quais exatamente são, mas existem vereadores da atual mesa que eram da mesa anterior. Poderiam até, se o senhor já se informou sobre isso, ser responsabilizados solidariamente, e se vocês, já que era um esquema que funcionaria há tanto tempo e que funcionaria, né, segundo a gente tem relatos, na Rádio Peão da Câmara, se não, nunca teriam tido desconfiança ou qualquer informação do funcionamento desse esquema. Tâmara, o setor era... Eu não sei se esse termo vai ser muito bom, mas o setor ele era meio que blindado. Então, eu vou te falar, na gestão que eu faço parte, eu não posso falar de outras gestões que eu não estive como vereador, eu não sei como é que funcionava. Mas eu fiquei 2 anos como vereador e segundo vice-presidente da casa. Eu não me lembro, os senhores estão aqui, alguns fizeram parte o Padre Décio e o Milton Martins, o dia que nós fomos chamados para poder discutir qualquer tipo de tema de gestão administrativa da casa. Isso não existia, pelo menos na gestão que eu fiz parte. Agora, eu posso abrir o canal aqui para os 4 vereadores, que eles podem responder só sim ou não, de forma objetiva, por gentileza, porque todas as atitudes que eu tenho tomado, a mesa participa. Aí eu acho que são formas de gerenciar a coisa pública. Eu não posso falar em momento algum aqui em função das mesas anteriores. Eu posso dizer que, enquanto vereador nos 2 primeiros anos, enquanto segundo vice-presidente da mesa, nós não tivemos acessos a informações como essas, que eles, como minha mesa, tem informações. Presidente, boa tarde. Roberto Andrade, Jornal Tribuna de 7 Lagoas. Eu, pelo que percebo até agora, nessa história toda, quem está ferrado é apenas o funcionário João Galberto. Foi-lhe oferecida delação premiada? O senhor pode responder acerca disso? Posso. Eu não tenho conhecimento de absolutamente nada que verse a respeito da delação premiada. E eu quero reforçar uma coisa, porque vocês da imprensa, vocês usam alguns termos que pesam muito a situação. É o que mais se ouve na cidade. Deixa eu concluir. Penalizado, ninguém foi até agora. Você disse, foi penalizado só o funcionário tal. Falei ferrado. Pode ser de outras formas. Não, ele não foi penalizado, ele está sendo investigado, é muito diferente. Ele está sendo investigado, não chegou a fim de absolutamente nada. E eu quero só dizer outra coisa também, ele teve 30 dias aqui na Câmara, prorrogados por mais 30 para poder apresentar suas justificativas. Então, ele está sendo investigado. Presidente, Rafael, do Portal 7. Bom, segundo as apurações, tanto da Câmara quanto da Corregedoria da Prefeitura e também do Ministério Público, são mais de 100 pessoas envolvidas, desviando um valor que ultrapassa 4,5 milhões de reais. Isso é um fato que preocupa a população da cidade, já que trata-se de dinheiro público. Caso seja concluído o estudo de que realmente são mais de 100 pessoas que foram envolvidas, e dentre esses funcionários, alguns não estão mais trabalhando aqui, quais seriam as medidas administrativas que seriam tomadas para consertar essa situação? Esse dinheiro seria devolvido ou não? Rafael, 2 coisas. Medidas administrativas, não tem como você tomar medida administrativa com ex-funcionário, você só toma com o funcionário atual. Por isso o Ministério Público foi acionado, porque aí o Ministério Público pode acionar a pessoa. Ó, vem cá, você foi beneficiado e você vai ter que repor. No que diz respeito ao número que você disse, mais de 100 pessoas, eu disse aqui, são aproximadamente 100, então não passa de 100. Outra informação, o valor, eu disse, apurado por nós, é de aproximadamente 3,5 milhões.
o que está sendo vinculado aí, eu acredito que eles devem ter feito algum tipo de cálculo para poder aproximar nesse valor, mas o que eu afirmo, e que de forma oficial sai, é o valor que a gente tem como apurado. Os índices que serão jogados nesses valores que nós apuramos, só o Ministério Público que vai saber dizer, porque aí ele pode usar o IOF, ele pode usar índices da poupança, eu não sei dizer qual que vai ser, o que ele vai adotar, entendeu? Eu não posso responder pelo Ministério Público. Dígitos. Ô, presidente, eu queria, talvez, até em nome aqui dos companheiros, de parabenizar a autenticidade da Câmara Municipal, que abriu a coletiva sem corte, sem edição. Então, vocês estão de parabéns, porque todo mundo está assistindo aqui, não tem corte, o que está sendo falado está indo para o ar. Então, parabéns. A ideia é essa. Nós não estamos aqui para poder brincar, como eu disse nas observações que o Paredão fez, muito bem feitas. Nós estamos aqui para poder fazer a política do jeito que ela tem que ser feita. Politicagem aqui não é lugar disso, não. Aqui é lugar de fazer a boa política, que é oferecer resultados positivos para a sociedade. E a gente não tem que esconder. Então, por isso a gente está transmitindo ao vivo e por isso a gente está aqui atendendo aos senhores e senhoras. Maíra Almeida, do site Sete Lagoas. A minha pergunta, presidente, é em relação aos empréstimos consignados. O senhor falou aí em sua fala que hoje, na sua gestão, só os funcionários efetivos que fazem o empréstimo. Os contratados não têm mais direito de fazer. É só para tirar uma dúvida em relação, porque a mídia, alguns veículos estão falando que alguns ex-presidentes estão envolvidos. Só que o senhor já disse que só um funcionário tem sido investigado. Hoje, na sua gestão, esses funcionários efetivos que fazem o empréstimo consignado, passa pela sua mesa essa aprovação desse empréstimo ou é diretamente exclusiva ao setor financeiro? Passa. Nós temos acompanhado, primeiro que caiu quase que 100% essa questão de empréstimo. Mas quando o funcionário ainda solicita, passa por mim sim. Eu avalio, mesmo com toda a gestão eficaz nesse sentido, e hoje eu posso assegurar, né, que não existe empréstimo que supera aí os 30% do que está como vencimento para o funcionário, não. Mas, ainda assim, todo funcionário que vai lá embaixo pedir empréstimo, o gestor não libera na hora e me procura para a gente poder avaliar caso a caso. Mas você sabe me dizer se isso é uma... É uma medida que nós tomamos. Mas na sua gestão ou na nossa gestão? Na nossa gestão. Você sabe me dizer se nas gestões anteriores essa era uma medida principal, como... Antes da pessoa ir pegar o empréstimo, ela sempre passava pelo presidente? Porque, se caso os ex-presidentes forem investigados... Entendi sua pergunta. Eles vão ter uma responsabilidade nisso. Ou seja, como que um rombo desse passou despercebido pelo presidente? Bom, eu posso te responder... Maíra, não é? Eu tenho dificuldade com o nome dela toda vez. Maíra, o que eu posso te responder é... Na atual gestão funciona assim, funcionário efetivo pega empréstimo, passa lá embaixo do departamento pessoal, eles avaliam, se pode, eles não respondem na hora, se não pode, responde na hora. Você não pode não, porque você já está do seu limite. Agora, se podem, eles falam, você vai poder, mas espera um pouquinho. Vem, a gente avalia junto, caso a caso. Agora, no que diz respeito, se isso era feito em outras gestões, eu também não consigo te informar, porque... Como eu fiz parte agora nos 2 anos da mesa, eu nunca fui chamado para uma reunião dessa. Eu também não chamo eles para isso, né? O Leonardo me procura e a gente avalia junto ali, ó. Entendeu? Nas informações que circulam sobre esse assunto mesmo, há comentários sobre o que você já apurou na casa. Eu quero saber isso, se é vero. Havia, por exemplo, a pessoa ganhava 1.000, havia um procedimento para ajudar o funcionário e aumentava, dava uma declaração que ele ganhava acima para ele obter os 30% lá. Isso foi comprovado que havia o aumento do salário da pessoa real para ele conseguir obter o empréstimo maior lá, que se houve isso, já a própria condenação de quem informou isso. Houve isso? Vocês estão querendo condenar, né? Paredão, o que eu vou te afirmar é, o sistema que era utilizado era o DOS. O DOS, você põe informação e tira, faz o que você quiser ali dentro. Então, eu vou te falar o seguinte, hoje, eu respondo por hoje. Hoje,
para o gestor do departamento pessoal fazer uma movimentação, me acusa aqui na minha máquina. Ou seja, nossos sistemas são interligados. E eu também, aí é uma questão muito pessoal, tá, Paredão? A minha forma de trabalhar sempre foi assim. Nós temos feito reuniões gerenciais. Então, quase toda semana, nós sentamos aí com os diretores de departamento para poder discutir pontualmente, caso a caso, de cada departamento, para poder fazer aquilo que, de fato, precisa ser feito. Justamente pensando em evitar situações como essa que você acabou de dizer. Esse sistema que o senhor está falando, que era usado antigamente, além das transações financeiras, era possível fazer... Era nesse sistema que era a confecção dos contra-cheques? Sim. Então, quer dizer, como ele era manipulado, podia haver a situação de alterar o valor do contra-cheque mensal? Sim. Fabrício, para atenuar, e a aptidão dos urubus também, que ficam doidos também para carniça, né? Mas tem as famílias e tem as pessoas amigas que confiam em vereadores, em políticos. Nós sabemos que, nos nomes dos ex-vereadores, pelo menos 2 já manifestaram, presidente de mesas anteriores, pelo menos 2 já manifestaram a intenção de ser candidato a prefeito, Duílio e Leone. Pelo menos esses 2 já estão extraoficialmente declarados. Eu gostaria de saber, diante disto, o senhor isenta qualquer... Em cima do que você já apurou e já viu, você isenta para a população que esses 2 não têm envolvimento de qualquer coisa nesse rombo de 3,5 milhões. Paredão, eu não tenho poder de isenção de absolutamente nada. O que eu posso te dizer é, o funcionário está sendo investigado e ponto. As demais pessoas que porventura possam ser solicitadas algum tipo de participação serão acionadas pelo Ministério Público. O Ministério Público hoje tem todas as informações que nós julgamos necessárias e suficientes para poder dar prosseguimento ao processo. E as que ele julgar necessário, assim como na semana passada nós tivemos abastecendo de mais informações, nós iremos fazer. Ok? E quero mais uma vez agradecer o Leonardo, que representa toda a gestão administrativa da casa, agradecer os advogados aqui também que se representam na pessoa do Dr. Fernando Roque, pelo brilhante trabalho que foi executado. E, mais uma vez, eu deixo claro para toda a população e para a imprensa local que o trabalho iniciou aqui, as apurações foram feitas aqui e nós acionamos o Ministério Público. Muito obrigado pela paciência de me ouvir, pela paciência de participar aqui conosco dessa coletiva.